Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor e a alegria de Jesus no nosso coração, amém. Obrigado, Richard, obrigado, Gui. Vamos falar hoje de manhã e hoje à noite sobre a direção do Espírito Santo na nossa vida, né? Fui estimulado por essas 2 semanas de história da igreja e o quanto Deus direcionou, né, cada cristão, e o quanto muitos homens cultos resolveram entregar a sua vida para serem mártires da igreja. É interessante esse processo, e o livro de Atos, ele mostra a ação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida daqueles que se dedicam a Cristo, na vida daqueles que se dedicam à igreja, na vida daqueles que se dedicam a buscar o Senhor e a sua graça, sabe? É muito interessante, nós vamos falar e ler um trecho aí do capítulo 1 de Atos, de 1 a 11. Antes eu queria falar algumas coisinhas desse livro, né? Esse livro foi escrito pelo médico Lucas, um médico que dedicou o tempo da sua carreira à vida de Paulo e aos cuidados com o apóstolo Paulo. E com isso aprendeu muito. Ele já era alguém que seguia Jesus, né? E alguns dizem que no livro de Lucas tem referências a ele, tá? Principalmente no último capítulo, naquele caminho de Emaús, e ele já como discípulo, e ali nesse processo, né, ele escreve o livro de Atos. O livro de Atos é um livro de ação, é um livro que relata a iniciativa e a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, sabe? Você como cristão já deve ter percebido muitas vezes o Espírito agindo na sua vida, o Espírito te direcionando, o Espírito te levando, o Espírito tocando a sua vida poderosamente. Até pouco antes, eles eram covardes, inseguros e muitos deles ignorantes. Esses homens andaram 3 anos aprendendo com Jesus e estavam aprendendo a serem líderes. E através do poder do Espírito Santo, eles tomam grande eloquência e pregam o Evangelho. No livro de Atos há uma sequência, né, do Evangelho. Lucas relata que aqueles primeiros discípulos mobilizaram a igreja de maneira tão edificante, a ponto de alcançarem cidades inteiras, como diz lá em Atos 9:35, e fartaram todas as terras com o Evangelho, Atos 19:10, sabe? Pedro, o pescador, tornou-se o líder da igreja de Jerusalém. Filipe tornou-se o primeiro missionário para grupos transculturais. Estevão tomou partido contra os falsos líderes religiosos de seus dias e com isso tornou-se o primeiro mártir. Paulo e Barnabé ajudaram a primeira comunidade de Antioquia a preparar, enviar e também liderar uma igreja missionária. Deus encheu pessoas comuns com o Espírito Santo e ordenou que eles influenciassem o mundo. A igreja continua até hoje influenciando o mundo, das pessoas comuns até as pessoas mais abastadas, das pessoas muitas vezes simples até as pessoas com enorme cultura. Deus continua tocando vidas, sabe? Os milagres iam acontecendo, Deus ia confirmando as suas palavras e sinais. Jesus aparece pessoalmente a Paulo de Tarso, a fim de chamá-lo para tornar-se um apóstolo. O Espírito Santo fundou a primeira igreja, sustentada na pureza, de maneira que ela pôde capacitá-la sem impedimentos. Deus confia seu poder aos puros. Já dizia o missionário, tão importante no Brasil e na igreja, um missionário que serviu na África. Ele falava assim, que uma das coisas que
o mundo mais precisa é da pregação da santidade. Ronaldo Lindório, um grande missionário, que trabalha até hoje com os povos ribeirinhos, para que dentro da obra missionária, o que mais necessita é a mensagem de santidade. A mensagem de salvação, ela é ministrada através do Evangelho, e a mensagem de santidade através da vida dos santos e puros, que pregam o Evangelho e vivem para Cristo. E vivem para Cristo. A igreja é sustentada na pureza. A igreja capacita os missionários. A igreja derrama o seu poder. A igreja proclama o Evangelho. E a igreja influencia a sociedade. Vamos ao livro de Atos, capítulo 1, verso 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo após os apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas obras incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: a mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dito essas suas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem encobriu os olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como os vistes subir. Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai. Que a tua palavra possa estar no nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, seja derramada na nossa vida. E que a tua presença santa toque cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os fundamentos para ter uma vida no Espírito. Precisamos de paz. Paz interior. Paz verdadeira. Paz aonde não há culpa, aonde o arrependimento transborda, aonde o Espírito tem lugar. Justiça. Somos justificados através da obra de Cristo. E o amor sendo derramado na nossa vida. É interessante que esse mover do Espírito Santo, ele nos traz convicção de algumas coisas importantes para a nossa vida. Para esse mover no Espírito Santo, eu tenho que ter convicção que Deus vai agir através do seu Espírito. Que Deus age. Se eu não creio que Deus age, eu não oro. Mas se eu creio que Deus age, eu oro. Se eu creio que Deus vai operar, eu busco em oração, eu clamo ao Senhor. Eu tenho que ter convicção da ação do Espírito Santo poderosamente na minha vida. Outra coisa que eu preciso ter, além da convicção, é uma clareza de quem é Deus. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é esse Deus que habita em nós? Na escola dominical eu falava sobre que os cristãos eram o tesouro da igreja, porque era dentro de cada cristão que Deus escolheu o lugar para morar e fazer morada na sua vida. Quem é esse Deus poderoso? Quem é esse Deus que desceu dos céus, habitou entre nós e morreu por
nós como homem e ressuscitou, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o mundo. Além de uma convicção da ação do Espírito, além de uma clareza de Deus, eu tenho que ter um compromisso com o reino, um compromisso com o Evangelho, um compromisso com a palavra. O que os cristãos mais desejavam na igreja era pregar o Evangelho e morrer por Cristo. Estavam prontos, cada dia que saíam das suas casas, a pregar o Evangelho e morrer pelo Senhor. Eu tenho que ter um compromisso com o Evangelho, um compromisso com as vidas. Há quanto tempo você não chora por uma vida que não entrega o seu coração para Jesus? Há quanto tempo você não tem colocado mais o nome de pessoas para orar, que não conhecem a Cristo? Um compromisso com a oração, um compromisso com a leitura da palavra, um compromisso com a pregação do Evangelho, um compromisso, uma consciência da volta de Jesus Cristo. Eu tenho que ter consciência que Cristo voltará, como foi falado nesse texto. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus vai voltar. As gerações anteriores creram veementemente que Jesus iria voltar. Pode não ter voltado na geração deles, mas eles viveram como Jesus fosse voltar. Pode não ser na nossa geração, mas nós devemos viver com a convicção que Jesus voltará. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ter a consciência de orar, uma oração consistente, uma oração constante, uma oração não só por bênção ou por pedido, mas uma oração constante a Deus. E uma preocupação em relação à apostasia, uma preocupação em relação ao esfriamento da igreja, uma preocupação em relação aos desviados. Eu tenho a convicção da ação do Espírito Santo, a clareza de quem Deus é, o compromisso com o Evangelho, com a palavra, com a pregação, a consciência da volta de Jesus, a consciência que eu devo ter uma vida de oração, a preocupação com os desvios, com os desvaneios, com a apostasia, sabe? O poder do Espírito Santo, mais a liderança obediente da igreja, trazem o crescimento da igreja. Deus levanta líderes para levar pessoas para si. Líderes quebram barreiras, unem coisas em família. Quanto mais líderes a igreja vier a ter, mais seguidores haverá. Não há sucesso sem sacrifício, não há sucesso sem trabalho, sabe? Trabalhe pela unidade, trabalhe pelo agir do Espírito, trabalhe pelo poder do Espírito. Trabalhe pela igreja, para que o Espírito Santo haja na vida da igreja, na sua vida. Para que esse Espírito, quando ele fala assim, mas recebereis poder. Se você buscar ao Senhor, se você buscar a tua presença, do mesmo modo que os apóstolos e discípulos foram cheios do Espírito Santo, você também será cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para pregar a vida, para pregar o Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. A nossa vida é através da revelação de Cristo Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você tenha essa clareza, para que você tenha clareza de quem é Deus, para que você tenha a convicção de que o Espírito Santo está agindo, que o Espírito Santo quer agir, que o Espírito Santo quer usar a sua vida, para que você
se dedique mais a essa vida de oração, mas ao mesmo tempo uma vida de fé operante, uma vida de fé presente, e que clame pelos perdidos e pregue o evangelho para aqueles que estão perdidos. Senhor Deus maravilhoso, Deus bendito e santo, quero orar pelos teus filhos nesta manhã de domingo, pedindo a tua graça, o teu agir, a tua presença, o teu poder sobre cada vida, Pai. Mas ao mesmo tempo, Pai, a convicção da ação do Espírito Santo, a clareza de um Deus revelador, poderoso, onipotente, presente em cada vida, Senhor. A chamada a uma vida de oração, a uma vida comprometida com o testemunho, a uma vida comprometida com a santidade, a uma vida comprometida, Senhor, com o exemplo cristão em cada momento, Senhor. A uma vida santa, que alcança outras vidas através do Evangelho. Que o Espírito Santo possa tocar cada coração, cada mente, cada família. Derrame o teu Espírito sobre a vida desses que estão aqui, Pai, e sobre a vida daqueles que estão nos assistindo. Que o teu Espírito Santo esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém.